Imagine que você está em um lugar cercado por escuridão, umidade e um baita do mau cheiro. Fora isso, você mal consegue abrir os olhos, você não se lembra de muita coisa, porém você está ali tentando descobrir a sua situação com o pouco que tem. Você começa a tocar o lugar por todo lado e nessa brincadeira descobre que as paredes que cercam o lugar em que você está coberta por uma espécie de gosma, tipo um slime, que lembra aquelas gelecas que são feitas para as crianças se divertirem. Mas agora você está totalmente assustado, afinal de contas, porque isso está ali. E pior, parece haver uma espécie de respiração por lá, como se algo estivesse vivo. Isso lhe deixa mais confuso ainda, porque a última coisa que você se lembra era que você estava curtindo um rolê num barco. Você era uma pessoa bem sucedida financeiramente e estava aproveitando um pouco dos frutos de seu trabalho. Estava tudo perfeito, você navegava pelo oceano aberto e o vento soprava em seu rosto. Talvez tenha sofrido um naufrágio ou talvez você esteja num terrível pesadelo e que uma hora tudo vai passar porque é apenas um sonho ruim. Um péssimo sonho no qual você foi devorado por um monstro marinho assim como em histórias fictícias. E agora vem a pior parte, você está no sistema digestivo de algum monstro e na realidade não é um pesadelo. Você está bem são e acordado. Isso não foi um delírio da sua mente. Então, se você ainda está assistindo esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia para você. Tá na hora de ficar menos burro, então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like gostoso que eu sei que tu tem. A gente tá entre amigos, então não precisa mentir, tá ligado? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta qualquer dúvida que você tem, alguma sugestão de vídeo, que eu vou fazer o melhor pra respondê-las, beleza? Se não quiser fazer tudo isso, beleza, só manda um pix pra gente na brincadeira, na zoeira mesmo. É muito mais fácil, sabe, pra vocês e continuam ajudando a gente pra caramba. No final, todo mundo sai ganhando, né? Ai, quem dera se o mundo fosse assim. Bem, se tudo isso não foi um pesadelo, quer dizer que você tá no estômago de uma baleia? Então o que eu posso fazer para sobreviver numa situação assim? Vamos do começo. Primeiro a gente tem que saber se é de fato possível para uma baleia conseguir engolir um ser humano adulto. Porque você já deve estar imaginando, é literalmente um dos maiores mamíferos do planeta. Então isso deve ser fichinha para ele, né? De acordo com alguns especialistas, é possível que uma baleia azul consiga facilmente abocanhar um ser humano inteiro. Embora seja comum ouvir por aí que baleias não conseguem engolir seres humanos, isso é uma meia verdade, pois apenas algumas baleias se encaixam nessa descrição. No entanto, a baleia azul é literalmente uma das maiores criaturas que vive na Terra no momento atual. Ao longo de toda a história de vários bilhões de anos de vida que o nosso planeta tem, ela foi se modificando perante a evolução das espécies. Uma das características de sua evolução é que ela não possui dentes, ao invés disso ela possui cerdas que funcionam mais como filtros. Isso serve para ela se alimentar de pequenos animais como crustáceos, pequenos peixes, moluscos e alguns zooplânctons, tá ligado aquele desenho do Bob Esponja? Então, a parte boa é que se ela engolir você, você não vai ser mastigado, afinal de contas ela não tem dentes. Se os dinossauros estivessem vivos, a grande maioria deles, mesmo sendo imensos, não chegariam nem perto do tamanho de uma baleia desse porte. Isso porque elas chegam a incríveis 35 metros de comprimento e pesam cerca de 173 toneladas. Se você convertesse esse peso para o peso do maior mamífero terrestre, que no caso é o elefante, isso daria cerca de 40 elefantes. E só a língua dessa baleia costuma pesar 3 toneladas. Cerca de 90 toneladas de água e comida pode caber de uma só vez na boca desse animal. Isso que é uma boquinha, né? Num rodízio isso ia dar falência pro cara, certeza, mano. Fora que ela tem a capacidade de sugar cerca de 500 kg de plânctons em uma única bocada. Com essas medidas já dá pra se ter uma noção de como que fica a brincadeira. Nessas dimensões caberia você e metade dos passageiros que estavam no Titanic. Porém não passa disso, porque embora a baleia seja astronomicamente grande, a sua garganta é literalmente desproporcional ao seu tamanho. Ela teria dificuldade de engolir, por exemplo, uma grande laranja, isso para vocês terem uma ideia. E ela sabe disso, ela não é boba. Por isso que ela não se interessa por animais grandes. Agora vamos imaginar que uma baleia azul se interessou por você e lhe abocanhou por inteiro. Em primeiro lugar, você iria cair numa escuridão completa e começaria a se debater sem parar entre os vários montes de peixes e a variada dieta que esse grande mamífero está preparando para sua alimentação. Depois de ser filtrado ali em meia água, você vai se encontrar numa sopa viscosa, então ela vai tentar engolir tudo isso com você ao meio. Mas como eu havia mencionado anteriormente, você simplesmente não passaria pela garganta dela. De acordo com um pesquisador da Universidade do Sul da Flórida, a baleia provavelmente vai apenas cuspir você, igual uma pessoa normalmente faz quando vê que tem alguma coisa estranha no meio da comida. Isso parece ser um grande alívio para alguém que há pouco tempo atrás estava em uma situação de vida ou morte.
No entanto, as coisas podem não estar tão melhor assim, sabe por quê? Porque mesmo sobrevivendo a tudo isso, a verdadeira salvação ainda pode estar longe. Eu digo literalmente, porque depois de comer, uma baleia pode fazer um mergulho de até 200 metros abaixo do nível da superfície da água. Se você não estiver equipado com nenhum equipamento especial de mergulho, então essa profundidade você provavelmente vai se afogar. Para quem já nadou em piscinas que nem são tão fundas, com certeza já percebeu a pressão que a água faz sobre o corpo. Agora imagina você no mar aberto 200 metros abaixo da água, tipo, sem enxergar nada direito. Embora você tenha sorte, esses animais costumam digerir alimentos com uma frequência de profundidade de cerca de 20 metros. É bem melhor, né? Nessa situação você realmente teria uma chance de sobreviver, se você se esforçar ao máximo para chegar à superfície. Porém, ser engolido por uma baleia com dentes como uma cachalote ou até mesmo uma orca já deixa a situação totalmente diferente. Nesse caso vai ser muito difícil sobreviver. A grande parte desses animais, embora não sejam tão grandes quanto a baleia azul, ainda assim são bastante grandes. Os cachalotes podem chegar nos incríveis 20 metros de comprimento e pode pesar cerca de 50 toneladas. A mandíbula de uma baleia com dentes se abre no ângulo de 90 graus e sua garganta é muito grande. Isso torna possível com que ela consiga engolir uma presa grande o suficiente para ser comparado com o ser humano. Lembra lá no início que eu falei sobre as baleias que podem engolir pessoas e que era uma meia verdade? Então essa é uma das baleias que podem engolir pessoas. Não é incomum encontrar corpos inteiros de focas e outros animais em seus estômagos. Ao contrário de baleias azuis, essas baleias dentadas são armadas com grandes dentes do tamanho de uma faca e também são bastante afiados, viu? Então, digamos que ser engolido por uma dessas baleias é apenas uma parte do problema, porque antes disso acontecer, tem uma grande probabilidade de você sofrer ferimentos fatais em seu corpo. Existe uma grande coleção de evidências em que essas baleias cortaram os braços, pernas e até mesmo às vezes a cabeça de pessoas que caçavam esses animais. Se você tiver sorte o suficiente para não se cortar na boca de uma cachalote e ficar ileso, você simplesmente vai ser engolido. Então a partir daí tem outro problema, né? Porque nessa brincadeira de dar um passeio pelo sistema digestivo surge uns problemas. Dessa vez você de fato foi engolido e agora está a caminho do estômago, onde se encontra o suco gástrico. E para sua infelicidade é bem provável que aqui a sua jornada termine. No fim, seu corpo vai começar a se desmanchar e dissolver devido aos ácidos estomacais, mas antes disso você vai sufocar. Afinal de contas, lá não é um lugar bem ventilado. As baleias têm bolsões de ar no trato intestinal, mas infelizmente não é ar respirável. Esses bolsões de ar são compostos por metano nocivo. Ou seja, a situação ainda está muito ruim. Em 1896, o jornal New York Times publicou uma história sobre uma expedição baleeira perto das Ilhas Malvinas. O navio baleeiro Estrela do Leste baixou seus barcos e começou a caçar seus alvos, que no caso eram baleias cachalotes. Eles feriram uma baleia com um arpão e logo em seguida ela quebrou um dos barcos e fugiu. Depois de uma longa busca, a equipe não conseguiu encontrar um dos marinheiros que estava no barco, que foi quebrado e afundou. O ferimento causado pelo arpão na baleia não foi insignificante, tanto que depois de um tempo ela acabou morrendo e logo em seguida ela foi encontrada. Então a tripulação começou a retalhar o animal e quando eles abriram seu estômago, eles encontraram um marinheiro que estava desaparecido, que era James Bartley. Ele passou quase 16 horas dentro da cachalote. Ele estava inconsciente, mas estava vivo. Agora a gente pode dizer que o cara tem história pra contar, né? O foda é que quando ele contar, o povo vai falar, pô, história de pescador, né, mano? Ele literalmente, tá ligado? Quando ele foi encontrado, ele estava totalmente pálido, como se estivesse morto, e suas mãos e rosto estavam todos enrugados, como se ele tivesse sido fervido por água quente. Ele parecia seriamente com um cadáver, mas ele estava vivo, pelo menos. O cara passou as 2 semanas seguintes em um estado de quase insanidade. Ele não parecia reconhecer nenhum de seus companheiros do navio. Mas também, né, o cara foi engolido vivo. Ele não falou com nenhum deles por várias semanas. E no final da 3ª semana, o cara voltou a si e se recuperou o suficiente para voltar ao trabalho. Apenas as partes de seu corpo que estavam desprotegidas por roupas lembrava do incidente que ele passou. A história desse cara despertou o interesse de um zoólogo inglês que no final de 1920 ele revisou o acontecido cuidadosamente e chegou à conclusão de que o marinheiro de fato poderia ter sobrevivido no estômago da baleia. Inclusive ele buscou em registros antigos e acabou encontrando um caso semelhante em 1770, onde uma cachalote partiu o barco ao meio dos caras e abocanhou um deles. E em seguida ela mergulhou. Logo após ela voltou e cuspiu o cara de volta. Ele tinha alguns ferimentos, mas ele estava vivo e inteiro. Obviamente o cachalote não gostou do cara e o cara é um puta de um sortudo. Por incrível que pareça, aparentemente os seres humanos eles não são apetitosos para muitos animais carnívoros, inclusive tubarões, mas isso não quer dizer que você vai sair ileso após um ataque, tá bom? Então não fica abusando da sorte não. No fim mesmo, tudo depende da sua sorte. E estamos chegando a mais um fim de vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like gostoso que eu pedi lá no início do vídeo, caso você tenha esquecido. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E comente qualquer coisa que você tenha dúvida ou até mesmo sugestões de vídeos que eu vou fazer o máximo para responder.
Tem mais vídeo no canal pra vocês assistirem. Caso você já tenha visto, eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Ah, e se quiser também pode mandar um pix, tá? Mesmo que seja só na zoeira, pá, eu falei assim, isso ajuda demais, mano. Vocês não têm noção. Então é isso, valeu, falou, é nóis!